Olá! Em primeiro lugar, eu espero que você esteja bem. E nesse vídeo, vamos fazer esse tapete oval muito fácil e rápido de confeccionar. A medida dessa peça e os materiais que eu usei estão todos anotados no primeiro comentário logo abaixo do vídeo. Então é só dar uma olhadinha no primeiro comentário para obter todas essas informações. E se você fizer essa peça por esse vídeo e gostar do resultado, por gentileza não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. E se gosta do meu trabalho e ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as nossas novidades. Agora vamos ao passo a passo. Começo com 44 correntes. Em seguida, conto aqui voltando atrás. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Na quinta corrente, faço um ponto alto. E continuo trabalhando um ponto alto para cada corrente de base até a última corrente. No final, terei feito aqui 41 pontos altos, contando desde essas correntes que eu voltei atrás como primeiro ponto. Então, aqui já tenho 1, 2, 3, 4. Continuo até a última corrente e terei feito 41 pontos altos. Vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei os 41 pontos altos e encerrei aqui a minha primeira volta. Agora vamos dar início à segunda volta. Eu começo caminhando com um ponto baixíssimo, pegando aqui por detrás desse último ponto que eu trabalhei. Em seguida, eu subo 3 correntes. Essas 3 correntes equivalem aqui a um ponto alto. Aqui eu puxo bem para o cantinho aqui, olha, para sobrar espaço aqui nesse ponto. E trabalho aqui mais 5 pontos altos. Bem, então aqui contando desde as correntes que eu subi, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, trabalhando aqui no ponto alto de número 41 aqui da primeira volta. E agora, nós vamos trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto alto de base. Então, nós vamos trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto alto de base até construir aqui 39 pontos altos. Então, aqui tenho os meus 6 pontos da parte oval. Esse aqui eu não conto, começo a contar a partir desse aqui, que foi trabalhado sobre esse ponto alto. E vou fazer aqui 39 pontos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Bem, então aqui trabalhei 39 pontos altos, sobrou o vazio de base, esse último ponto. Nesse último ponto, eu trabalho 6 pontos altos, que é da parte oval. Então, pegando aqui por detrás do ponto. Bem, então aqui, usando o último ponto de base, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Então, ficou igual aqui os dois lados da parte oval. Fizemos 6 pontos lá do outro lado e mais 6 do lado de cá. Vai ser sempre assim, tudo que eu fizer de um lado da parte oval, eu repito do outro também. Depois de trabalhar esses 6 pontos altos da parte oval, nós vamos trabalhar a parte reta do lado de cá, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E vamos ficar com 39 pontos altos desse lado de cada parte reta também. Eu vou aqui completar a minha segunda volta com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da minha segunda volta e para fechar aqui, eu venho na terceira corrente que fiz para começar, atravesso pelo meio e prendo um ponto baixíssimo. Encerrei aqui a segunda volta, agora vamos dar início à terceira volta. Eu vou começar com 3 correntes, essas 3 correntes é o meu primeiro ponto alto. Nós vamos trabalhar aqui a parte oval da terceira volta. Na parte oval da terceira volta, nós vamos fazer 12 pontos altos. Então, vou trabalhar 2 pontos altos sobre cada um desses 6 pontos que eu tenho de base. Então, aqui, subi as 3 correntes, meu primeiro ponto alto. Volto aqui no mesmo local, atravesso de novo a agulha e faço mais um. Os meus primeiros 2 pontos altos, venho no ponto à frente, faço mais 2.
E continuo aqui fazendo 2 pontos altos até esse sexto ponto da parte oval, terei 12 pontos. Bem, então aqui usando os meus 6 pontos de base, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. Os dois lados da parte oval serão trabalhados de maneira idêntica. Agora, nós vamos trabalhar a parte reta, vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto de base, até fazer 39 pontos. Assim que completar os 39 pontos, nós teremos encontrado a parte oval do lado de lá. Aí, a gente trabalha 12 pontos altos na parte oval, e depois que fizer os 12 pontos da parte oval, é só fazer mais 39 pontos altos do lado. Então, eu vou completar todo o restante da minha terceira volta. Completei a minha terceira volta com o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar. E, em seguida, cortei aqui o barbante. E agora, eu vou trabalhar com o barbante marrom. Amarro esse barbante no primeiro ponto alto da parte reta. Então, esse é o ponto de número 12 da parte oval. Amarro no ponto logo à frente, que é o primeiro ponto da parte reta. E aqui eu começo com 3 correntes. Essas 3 correntes no meu primeiro ponto alto. Eu vou continuar aqui trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base, até fazer 39 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei os 39 pontos altos do primeiro lado da parte reta e encontrei os 12 pontos que viram aqui a parte oval. A parte oval, na quarta volta, será trabalhada com 6 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Então, aqui para começar, eu faço uma corrente, laço, e trabalho um ponto alto para cada um desses próximos 2 pontos. Fez os 2 pontos altos, faz uma corrente. Fez a corrente, faz mais 2 pontos altos. E vamos continuar com esse padrão até construir aqui 6 grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 2 pontos altos, usando sempre 2 pontos de base, e separei todos eles com uma corrente. Depois de trabalhar aqui o sexto grupo de 2 pontos altos, faço mais uma corrente e inicio a parte reta do lado de cá, fazendo mais 39 pontos altos, trabalhando sempre um ponto alto para cada ponto de base. E assim que eu completar os 39 pontos altos desse lado aqui da parte reta, eu vou fazer uma corrente e trabalhar aqui os 6 grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Então, eu vou completar todo o restante da minha quarta volta com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da minha quarta volta com o padrão que eu orientei. Depois de fazer aqui esse sexto grupo da parte oval desse lado, eu faço ainda uma corrente e fecho a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Completamos aqui a nossa quarta volta. Agora, vamos trabalhar a quinta volta. A quinta volta, começo com 3 correntes e vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base até fazer 39 pontos altos. Daqui até na volta de número 13, a nossa parte reta, ela sempre será feita com 39 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui os meus 39 e venho. Trabalhei os 39 pontos altos da parte reta e encontrei aqui a parte oval. Sempre que nós formos entrar para trabalhar a parte oval, nós vamos fazer uma corrente. E aqui na quinta volta, nós vamos fazer 6 grupos de 3 pontos altos na parte oval. Então, vou sempre trabalhar um ponto alto no primeiro ponto de base e 2 pontos altos no segundo ponto.
Aqui fiz o meu grupo com 3 pontos altos. Depois de cada grupo, nós sempre vamos fazer uma corrente e vamos trabalhar mais 3 pontos altos, fazendo um no primeiro e 2 no segundo. Fez os 3 pontos altos, faz uma corrente, vem para o próximo grupo e mais 3 pontos altos. E vamos com esse padrão até fazer 6 grupos. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. E todas as vezes que nós completarmos o sexto grupo da parte oval, nós vamos fazer uma corrente para vir trabalhar a parte reta do outro lado. E vamos fazer aqui 39 pontos altos. Depois dos 39 pontos da parte reta, trabalha a parte oval do lado de lá, igualzinho orientei desse lado aqui. Então, vou completar todo o restante da minha quinta volta com essa orientação e venho. Completei a quinta volta com o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos trabalhar a sexta volta. Começo com 3 correntes. Vou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até fazer 39 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei os 39 pontos altos e encontrei a parte oval da sexta volta. A parte oval da sexta volta, nós começamos com uma corrente e vamos trabalhar aqui 6 grupos de 4 pontos altos, fazendo sempre um ponto alto sobre os 2 primeiros pontos de base e 2 pontos altos sobre o último. Bem, então aqui trabalhei 4 pontos altos sobre os 3 pontos de base. Fez os 4 pontos, faz uma corrente, vem para o grupo à frente e trabalha um ponto alto para cada um dos 2 primeiros e 2 pontos altos no último. E vamos com esse padrão até fazer aqui os 6 grupos com 4 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 4 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Depois do sexto grupo, é só fazer uma corrente e trabalhar mais 39 pontos altos na parte reta do lado de cá. Assim que completar os 39 pontos, nós fazemos a parte oval do lado de lá, com o mesmo padrão que acabei de mostrar aqui. Então, vou completar todo o restante da sexta volta e venho. Trabalhei todo o restante da minha sexta volta com o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente e encerrei aqui a sexta volta. Em seguida, eu subi 3 correntes para começar a minha sétima volta e trabalhei o primeiro lado aqui da parte reta com 39 pontos altos e encontrei a parte oval da sétima volta. Na parte oval da sétima volta, nós vamos trabalhar 6 grupos com 5 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Então, depois do ponto 39, eu faço uma corrente e começo a trabalhar os meus grupos de 5 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo ponto e 2 pontos aqui no último. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora é só fazer uma corrente, vir para o próximo grupo e trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo ponto e fazer 2 aqui no último. Bem, assim que nós completarmos os 6 grupos de 5 pontos altos separados por uma corrente, nós vamos fazer aqui uma corrente e a partir daqui trabalhar mais 39 pontos altos e depois fazer a parte oval desse lado aqui com o mesmo padrão que acabei de mostrar. Então, eu vou completar todo o restante. Completei todo o restante da volta 7 com o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Em seguida, eu cortei aqui o meu barbante. Depois, eu virei a minha peça para o outro lado da parte reta e no primeiro ponto alto da parte reta desse lado de cá, eu amarrei a outra linha
e iniciei a minha volta de número 8, subindo aqui 3 correntes para começar e trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até fazer 39 pontos altos. E encontrei a parte oval da minha volta de número 8. Então, aqui na parte oval da volta 8, nós vamos fazer aqui uma corrente para iniciar e vamos trabalhar 6 grupos de 6 pontos altos, fazendo sempre um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo ponto e trabalhando 2 pontos aqui no último. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Agora é só fazer aqui uma corrente e trabalhar mais 6 pontos altos no grupo logo à frente. Assim que completarmos aqui a parte oval, nós vamos fazer aqui, depois desse último grupo de pontos altos, uma corrente e trabalhar mais 39 pontos desse lado da parte reta. E depois que trabalhar os 39 pontos da parte reta desse lado, nós fazemos do lado de lá a parte oval com o mesmo padrão que acabei de mostrar aqui. Então, vou completar todo o restante da minha volta 8 com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da minha 8ª volta com o padrão que orientei. Encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Em seguida, subi 3 correntes para iniciar a minha volta de número 9. E aqui na volta 9, eu vim trabalhando um ponto alto para cada ponto de base na parte reta e fiz 39 pontos altos. Completando aqui os 39 pontos altos, eu encontrei a parte oval e iniciei fazendo uma corrente. E na volta de número 9, nós vamos trabalhar 6 grupos com 7 pontos altos separados sempre por uma corrente aqui na parte oval. Então, aqui fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos e vamos continuar com esse padrão até fazer 6 grupos. Depois do 6º grupo de 7 pontos altos, é só fazer aqui uma corrente e a partir desse ponto, trabalhar mais 39 pontos na parte reta do lado de cá e, encontrando a parte oval, trabalhar com o padrão que acabei de orientar aqui. Então, eu vou completar o restante da minha volta 9 com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da minha volta de número 9 com o padrão que orientei. Encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente e em seguida eu cortei aqui a minha linha. Depois de cortar a linha, eu vim aqui do outro lado da parte reta e amarrei novamente o barbante marrom no primeiro ponto alto da parte reta do lado de cá. Depois de amarrar o barbante, eu dei início à minha volta de número 10, subindo 3 correntes e fui trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até fazer 39 pontos altos. E encontrei aqui a minha parte oval. Então, comecei a parte oval fazendo uma corrente e a parte oval na volta de número 10, ela será trabalhada com 6 grupos de 8 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Então, aqui fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. E vou continuar trabalhando com esse padrão de fazer 8 pontos altos separados por uma corrente nos 6 grupos aqui da parte oval. Completando o 6º grupo de 8 pontos altos, eu faço uma corrente e trabalho mais 39 pontos altos na parte reta do lado de cá. Assim que completar os 39 pontos, eu faço a parte oval do lado de lá, igualzinho acabei de orientar vocês aqui. Então, eu vou completar todo o restante da minha volta 10 com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da minha volta de número 10 com o padrão que eu orientei. Encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. E em seguida, eu dei início à minha volta de número 11, subindo 3 correntes e trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto de base até fazer 39 pontos altos. Depois do ponto 39, encontrei aqui a minha parte oval da volta 11. E na volta 11, nós vamos fazer 6 grupos com 9 pontos altos na parte oval.
Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. E sempre vou separar aqui com uma corrente. Depois que nós completarmos o sexto grupo de 9 pontos altos aqui na parte oval, nós vamos fazer uma corrente e a partir desse ponto, vamos trabalhar mais 39 pontos altos na parte reta do lado de cá. E em seguida, construir a parte oval do outro lado com o mesmo padrão que acabei de orientar aqui. Então, eu vou completar todo o restante da minha volta 11 com essa orientação e vem. Trabalhei todo o restante da minha volta de número 11 com o padrão que orientei. Encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Em seguida, eu iniciei a minha volta de número 12, subindo 3 correntes e trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até fazer 39 pontos altos. E encontrei a parte oval da volta de número 12. E na parte oval da volta de número 12, nós vamos fazer 6 grupos com 10 pontos altos. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Vamos separar esses grupos sempre com uma corrente e depois que completarmos o sexto grupo de 10 pontos altos, vamos trabalhar uma corrente e fazer 39 pontos altos na parte reta do lado de cá. Completando esses 39 pontos do segundo lado da parte reta, nós vamos trabalhar a parte oval do lado de lá com o mesmo padrão que acabei de orientar aqui. Então, eu vou completar o restante da minha volta 12 com essa orientação e vem. Completei todo o restante da minha volta 12 com o padrão que orientei. Encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Em seguida, eu dei início à minha volta de número 13, construindo aqui 3 correntes e trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até fazer 39 pontos altos. E encontrei a parte oval da volta 13. Na volta de número 13, nós vamos trabalhar 6 grupos com 11 pontos altos. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. E sempre vamos separar esses grupos com uma corrente. Depois que trabalharmos os 6 grupos de 11 pontos altos, nós vamos fazer uma corrente e, a partir desse ponto, trabalhar mais 39 pontos altos na parte reta do lado de cá. Completando os 39 pontos da parte reta, nós vamos fazer a parte oval do lado de lá com o mesmo padrão que acabei de orientar aqui. Então, eu vou completar o restante da minha volta de número 13 com essa orientação e venho. Completei todo o restante da minha volta 13 com o padrão que orientei, encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente e cortei aqui a linha. Em seguida, eu virei a minha peça lá para o outro lado da parte reta e amarrei o meu barbante mesclado no primeiro ponto alto da parte reta desse lado de cá. E agora, nós vamos trabalhar a volta de número 14. A volta 14, ela é feita só de pontos baixos. Então, inicio aqui fazendo 2 correntes que vão equivaler ao meu primeiro ponto baixo. E continuo trabalhando aqui um ponto baixo para cada ponto que eu tenho na base. Então, vai ser só isso aqui para trabalhar a volta 14. Quando nós encontrarmos aqui esses intervalos de uma corrente da parte oval, nós vamos fazer um ponto baixo em cada corrente e um ponto baixo para cada ponto alto da parte oval também. Então, eu vou trabalhar todo o restante da minha volta 14 com essa orientação e venho. Trabalhei a volta 14 com o padrão que orientei vocês. Fiz aqui o total de 224 pontos baixos. Para eu fechar essa volta, eu venho na primeira corrente que fiz para iniciar, atravesso pelo meio e prendo aqui um ponto baixíssimo. Em seguida, dou mais uma laçada e corto essa linha. E agora eu vou trabalhar a volta de número 15 com o barbante marrom novamente. Então, para eu amarrar o marrom, eu vou contar aqui, olha, do local onde eu fechei essa volta, 1, 2, 3, 4 pontos baixos. No quarto ponto baixo, eu amarro o meu barbante. Esse quarto ponto baixo, ele está trabalhado
sobre o quarto ponto alto aqui da parte reta. Então, é nesse local que nós vamos amarrar o barbante, porque agora nós vamos começar a trabalhar o bico e amarrando nesse ponto vai ficar bem centralizado aqui o desenho do bico. E vamos iniciar a volta de número 15 fazendo aqui 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. Em seguida, voltamos aqui no mesmo ponto de base, fazemos mais 2 pontos altos. Então, criei aqui um grupo com 3 pontos altos. Em seguida, faço 1, 2 correntes. Venho na base, pulo 1 e, no seguinte, faço um ponto baixo. E a partir daqui, eu vou trabalhando 3 correntes, pulando 1 de base e no da frente, prendendo um ponto baixo, até fazer 6 intervalos aqui de 3 correntes presos com um ponto baixo. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos de 3 correntes, sempre presos com um ponto baixo. Depois de trabalhar aqui o sexto intervalo, eu vou fazer 2 correntes, 1, 2. Venho na base, pulo 1 e no da frente faço 3 pontos altos. Então, olha, aqui eu já estou começando a repetir o padrão. A volta inteirinha vai ser trabalhada assim. São os 3 pontos altos, 2 correntes, pula 1 e começa a fazer aqui o ponto baixo, as 3 correntes, até fazer os 6 intervalos. Depois do sexto intervalo, nós fazemos aqui 2 correntes, pulamos 1 de base e fazemos mais 3 pontos altos. Então, agora aqui é só fazer as 2 correntes, pular 1 de base e a partir do próximo começar a trabalhar o ponto baixo, as 3 correntes, pular 1 e mais um ponto baixo. Então, a volta inteirinha será trabalhada assim. Eu vou completar o restante da minha e venho. Completei o restante da minha volta de número 15. Depois de trabalhar o meu último ponto baixo, fiz 2 correntes e fechei a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fizemos para iniciar. E fiquei com o total de 14 grupos de 3 pontos altos aqui na volta 15. Agora, vamos trabalhar a volta 16. Eu começo com 3 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto. Volto no mesmo ponto de base e faço mais um ponto alto. Venho para o ponto à frente, faço apenas um ponto alto. Venho para o próximo ponto e aqui faço 2 pontos altos. Então, trabalhei aqui 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Sobre todos os grupos de 3 pontos que nós temos na base, nós vamos trabalhar 5 pontos, igual mostrei aqui. E depois de cada grupo de 5 pontos altos, nós vamos fazer 1, 2, 3 correntes. Vamos vir no primeiro intervalo de 3 correntes que temos e vamos prender um ponto baixo, depois ir caminhando com 3 correntes, vindo para o intervalo à frente, prendendo um ponto baixo. E nós vamos fazer aqui 5 intervalos de 3 correntes. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 intervalos de 3 correntes, presos sempre por um ponto baixo. Essas 3 correntes que tenho logo depois dos pontos altos, eu não vou colocar na conta dos meus 5 intervalos, então só vou contar aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Depois que fez esse ponto baixo, nós vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Essas 3 correntes também não entram aqui na conta dos 5 intervalos. Então, depois de fazer essas 3 correntes, nós vamos começar a repetir o padrão, trabalhando aqui 5 pontos altos, fazendo 2 pontos no primeiro, 1 no do meio e 2 no último. Depois que faz os 5 pontos altos, então é só fazer 1, 2, 3 correntes. Vir para esse primeiro intervalo de 3 correntes de base e a partir daqui começar a trabalhar os 5 intervalos de 3 correntes presos com um ponto baixo no intervalo à frente. Bem, então com esse padrão será trabalhada a nossa volta 16 inteirinha.
Eu vou completar a minha e venho. Completei minha volta de número 16, agora vamos trabalhar a volta de número 17. Na volta 17, nós vamos trabalhar grupos de 8 pontos altos sobre esses 5 pontos altos que nós temos de base. Então, vou distribuir da seguinte maneira. Faço 2 pontos no primeiro, 1 no segundo, 2 no terceiro, 1 no quarto e 2 no quinto. Vai dar um total de 8 pontos altos. Eu começo com as 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto. Bem, então aqui trabalhei 2 pontos no primeiro, 1 no segundo, 2 no terceiro, 1 no quarto e 2 no quinto, e deu um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Depois que faz esses 8 pontos, nós trabalhamos 1, 2, 3, 4 correntes. Depois das 4 correntes, nós vamos vir nesse intervalo de 3 correntes de base e aqui vamos prender um ponto baixo. E a partir desse ponto baixo, vamos continuar fazendo 3 correntes, indo para o intervalo à frente, prendendo um ponto baixo até fazer 4 intervalos de 3 correntes. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4 intervalos. Depois do quarto intervalo, eu faço 4 correntes. Depois dessas 4 correntes, a gente já começa a repetir o padrão. Aqui faço 8 pontos altos. Bem, então com esse padrão será trabalhada toda a volta 17, vou completar aqui a minha e venho. Completei a volta 17, agora vamos trabalhar a volta 18. Na volta de número 18, nós vamos trabalhar grupos de 11 pontos altos sobre esses grupos de 8 pontos que nós temos de base. Então, eu vou fazer 2 pontos aqui no primeiro ponto. Depois, trabalho um por um nos próximos 2. Em seguida, faço 2 pontos no ponto à frente. Agora, trabalho um por um nos próximos 3 pontos de base. E faço mais 2 pontos aqui no último. Distribuindo dessa maneira, eu trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Depois de cada grupo de 11 pontos, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntes e vamos vir aqui nesse primeiro intervalo de 3 correntes, prender um ponto baixo. A partir daqui, vamos trabalhando 3 correntes, prendendo um ponto baixo no intervalo à frente até fazer aqui 3 intervalos. Depois de trabalhar esses 3 intervalos de 3 correntes, nós fazemos 4 correntes e começamos a repetir aqui o padrão, fazendo 11 pontos altos sobre esse grupo. Bem, então, com esse padrão, será trabalhada toda a nossa volta de número 18. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Completei a volta 18, agora vamos trabalhar a volta 19. Na volta 19, vamos fazer grupos com 15 pontos altos sobre esses grupos de 11 pontos que temos de base. Então, faço 2 pontos aqui no primeiro ponto de base. Em seguida, vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base pelos próximos 3 pontos.
Em seguida, faço 2 pontos altos nos 2 próximos pontos. Então, vou fazer 2 nesse e 2 nesse aqui. Depois, trabalho um por um pelos próximos 4 pontos de base. E faço mais 2 pontos aqui no último. Bem, então, distribuindo como orientei vocês, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Depois de cada grupo, fazemos 4 correntes. Depois das 4 correntes, prendemos um ponto baixo no primeiro intervalo de 3 correntes e vamos caminhando com 3 correntes, um ponto baixo. No intervalo à frente, vamos fazer 2 intervalos de 3 correntes aqui nessa volta. Depois que faz esses 2 intervalos de 3 correntes, é só subir mais 4 correntes e repetir mais 15 pontos altos sobre esse próximo grupo. Então, é com esse padrão que será trabalhada toda a volta de número 19. Eu vou completar o restante da minha e venho. Completei a volta de número 19, agora vamos trabalhar a volta 20. Começo a volta 20 com 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Essas 4 correntes equivalem às 3 primeiras um ponto alto e a quarta um espaço de separação. Aqui na volta 20, nós vamos fazer 15 pontos altos sobre esses 15 pontos altos de base e sempre vamos separar os pontos com uma corrente. Então, aqui eu já tenho um ponto alto e uma corrente, venho para o ponto à frente, faço mais um ponto alto e uma corrente, ponto à frente, um ponto alto e uma corrente, e vamos assim até o último ponto aqui de base. Bem, então aqui eu trabalhei os meus 15 pontos altos, separando sempre com uma corrente. Completou aqui esses 15 pontos altos separados por uma corrente, nós fazemos 4 correntes. Depois de trabalhar as 4 correntes, vem aqui no primeiro intervalo de 3 correntes, prende um ponto baixo, faz mais 3 correntes, vem para o próximo intervalo e mais um ponto baixo. Aqui, na volta 20, nós vamos fazer só um intervalinho aqui de 3 correntes. Fez esse intervalo, é só trabalhar aqui mais 4 correntes e vir para o próximo grupo, repetir aqui os 15 pontos altos separados sempre por uma corrente. Bem, então é com esse padrão que será trabalhada a volta de número 20. Eu vou completar o restante da minha e venho. Completei a volta de número 20, agora vamos trabalhar a volta de número 21. A volta de número 21, ela necessita um pouquinho de atenção, então vamos lá. Sobre esse primeiro grupo de pontos altos, nós vamos fazer 13 pontos altos separados por uma corrente e vamos distribuir da seguinte maneira. Eu vou começar caminhando com um ponto baixíssimo para esse primeiro intervalo de correntes. Em seguida, vou subir 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. As 4 correntes equivalem um ponto alto às 3 primeiras e a quarta o espaço de separação. E aqui vou trabalhando nos intervalos de uma corrente, fazendo sempre um ponto alto, depois uma corrente. Venho para o intervalo de corrente à frente, mais um ponto alto e mais uma corrente. E vamos dessa maneira até fazer aqui 13 pontos altos. Então, aqui já tenho 3. Bem, então aqui vim trabalhando os pontos altos no intervalo de corrente de base e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Separei todos eles com uma corrente. E ficou vazio de base esse último
intervalo de correntes aqui. Aqui eu não vou trabalhar. Depois do meu ponto alto de número 13, eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo um ponto baixo nesse intervalo de 3 correntes de base. Depois do ponto baixo, mais 5 correntes. E agora vou trabalhar sobre o meu segundo grupo. Aqui no segundo grupo, nós vamos fazer 12 pontos altos separados por uma corrente. Então, eu vou começar pelo segundo intervalo de base, vou trabalhando um ponto alto em cada intervalo até o penúltimo intervalo e terei feito aqui 12 pontos altos, separados sempre por uma corrente. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Bem, então aqui eu trabalhei sobre o meu segundo grupo com o padrão que orientei, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos separados por uma corrente. Depois do ponto de número 12, eu trabalhei 5 correntes, prendi um ponto baixo nas 3 correntes de base, subi mais 5 correntes. E agora eu vou trabalhar sobre o terceiro grupo. Sobre o terceiro grupo, nós vamos fazer 13 pontos altos separados por uma corrente. Então, aqui eu vou pular o primeiro intervalo e vou começar a trabalhar a partir do segundo, fazendo um ponto alto, uma corrente em cada intervalo. Até o último intervalo de base, terei feito aqui 13 pontos. Vou fazer aqui os meus e venho. Bem, então aqui trabalhei sobre o meu terceiro grupo de base, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Depois dos 13 pontos, trabalhei 5 correntes, um ponto baixo, mais 5 correntes. E agora eu vou trabalhar aqui sobre o meu quarto, quinto, sexto e sétimo grupo, fazendo 14 pontos altos, separados por uma corrente. Então, eu vou iniciar pelo primeiro intervalo e vim trabalhando um ponto alto em cada intervalo até o último ponto, separando todos eles com uma corrente. Vou fazer aqui os meus e venho. Bem, então esse daqui é o meu grupo de número 7. Trabalhei aqui os 14 pontos altos como orientei. Em seguida, fiz as 5 correntes, ponto baixo, 5 correntes. E trabalhei o grupo de número 8. No grupo 8, eu comecei pelo primeiro intervalo de base, fui trabalhando até o penúltimo e fiz aqui 13 pontos altos. Depois fiz as correntes para passar para o próximo grupo e esse aqui é o meu grupo de número 9. Sobre o grupo de número 9, que está aqui bem no meio da parte reta desse lado, eu fiz 12 pontos altos. Depois, passei com as correntes para o próximo grupo. E esse daqui é o meu grupo de número 10. Já é saindo aqui da parte reta e entrando na parte oval. Nesse grupo, fiz 13 pontos altos, começando aqui a trabalhar pelo segundo intervalo de base, fazendo um por um até o último, e fiz aqui 13 pontos altos. E agora, resta para eu trabalhar 4 grupos, que são os últimos 4 da parte oval do lado de cá. Nesses últimos 4 grupos, vou fazer 14 pontos altos, igual orientei na parte oval do lado de lá. Então, vou trabalhar em todos os intervalos de base aqui, nesses últimos 4 grupos, e vou fazer 14 pontos altos em cada um deles. Então, é com esse padrão, que é trabalhado a volta 21, vou completar a minha e venho. Completei a volta de número 21 com o padrão que orientei. Encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Em seguida, eu cortei aqui a linha marrom. E agora, nós vamos trabalhar a volta de número 22 com o rosa novamente. Eu vou amarrar o barbante rosa no mesmo local que fechei aqui a volta 21. Depois de amarrar o barbante, eu vou fazer 2 correntes que vão equivaler a um ponto baixo. Em seguida, venho para o intervalo de correntes logo à frente, faço aqui um ponto baixo. No ponto alto à frente, mais um ponto baixo. Então, aqui fiz 3 pontos baixos no início da volta. Agora, eu venho no próximo intervalo e faço um ponto baixo e trabalho um picô sobre esse ponto baixo, fazendo 3 correntes, voltando aqui no ponto baixo, passando por 2 linhas e prendendo um ponto baixíssimo. Depois que fez o ponto picô, nós vamos fazer uma corrente. Vamos vir no próximo intervalo e trabalhar outro ponto baixo com picô. Fez o ponto baixo com picô, faz uma corrente. Fez a corrente, vem no próximo intervalo e faz outro ponto baixo com picô. Então, esse daqui será o nosso padrão. Depois do picô, sempre faz uma corrente.
e vem para o próximo intervalo e faz outro ponto baixo com picô. E nós vamos trabalhando com esse padrão até esse penúltimo intervalo aqui de corrente. Então, vou fazer aqui o meu com essa orientação e venho. Trabalhei com o padrão que orientei, fiz aqui o ponto baixo com picô até o penúltimo intervalo de corrente aqui de base. Agora, eu faço um ponto baixo sobre esse próximo ponto alto, um ponto baixo no último intervalo e mais um ponto baixo no último ponto alto de base. Então, sobre todos os grupos de pontos que nós temos, nós vamos trabalhar com esse padrão. Esse grupo aqui é o primeiro grupo entrando aqui na parte reta. Então, para eu passar desse grupo e vir trabalhar no próximo, nesse local, eu não vou fazer nenhuma corrente. Direto aqui, desse ponto baixo, eu venho fazer outro ponto baixo no primeiro ponto alto do grupo logo à frente. E agora faço mais um ponto baixo nesse próximo intervalo e nesse próximo ponto alto. Então, aqui fiz os meus 3 pontos baixos do início desse grupo. A partir desse intervalo, eu começo a trabalhar o ponto baixo com picô. Depois do picô, sempre uma corrente. Vem no próximo intervalo outro ponto baixo e picô. Depois do picô, uma corrente e próximo intervalo. Então, eu vou fazer aqui o meu e venho logo adiante orientando como vamos fazer para passar de um grupo para o outro. Então, aqui o meu primeiro grupo da volta 22. Do primeiro para o segundo grupo, não fiz nenhuma corrente e trabalhei o segundo grupo com o mesmo padrão. E para passar do segundo para o terceiro grupo, também não fiz nenhuma corrente. E para passar do terceiro para o quarto grupo, também não fiz nenhuma corrente. E aqui, para passar do quarto para o quinto grupo, eu fiz 2 correntes e comecei a trabalhar no próximo grupo, fazendo um ponto baixo no primeiro ponto alto de base. E aqui na parte oval, por 3 vezes, nós vamos fazer essas 2 correntes para passar de um grupo para o outro. Então, aqui, a primeira vez que eu fiz 2 correntes, a segunda vez e a terceira vez. E aqui eu estou entrando na parte reta do lado de cá. E a partir daqui, vou começar a repetir o padrão como mostrei no início. Então, para passar de um grupo para o outro aqui nessa volta, nós vamos trabalhar com o seguinte padrão. No início da volta, como eu mostrei para vocês, por 3 vezes, nós vamos passar de um grupo para o outro sem fazer nenhuma corrente. Em seguida, nós vamos por 3 vezes trabalhar 2 correntes entre um grupo e outro. Depois que trabalhou por 3 vezes essas 2 correntes entre um grupo e outro, nós vamos, na parte reta do outro lado, por 4 vezes passar de um grupo para o outro sem nenhuma corrente. Depois que passar de um grupo para o outro por 4 vezes sem nenhuma corrente, nós vamos encontrar a parte oval do outro lado e lá nós vamos por 3 vezes fazer 2 correntes de intervalo entre um grupo e outro. E depois de trabalhar por 3 vezes essas 2 correntes, nós vamos encerrar a volta fazendo mais uma vez, sem nenhuma corrente de intervalo entre um grupo e outro. Então, vou completar o restante da minha volta com essa orientação e vem. Trabalhei o restante da volta 22 com o padrão que orientei. E depois de trabalhar o meu último grupo e encontrar aqui o início, depois desse ponto baixo, não faço nenhuma corrente, venho direto aqui na primeira corrente que fiz para começar essa volta. Atravesso aqui a agulha pelo meio dessa primeira corrente e prendo aqui um ponto baixíssimo, depois laço novamente, corto essa linha e arremato. E encerramos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. E se quiser assistir a mais vídeos de passo a passo, estou deixando aqui do lado 2 sugestões para você. Só clicar nessas imagens que você será levado ao vídeo. Se ainda não é inscrita em meu canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.